empresas você tem na física? Ah, 6. 6. As pessoas falam que você é louco de ter só 6 empresas? Falam. Acho que tem que ter mais? Ou acho que Ah, é né? muito? Eu acho que é bastante já. Bastante, não é? É. Por que que na bolsa ter uma, duas, três, 5 boas empresas é loucura e na física ter mais de uma que é loucura? É a mesma coisa, cara. Você tá se tornando sócio de uma empresa, só que de proporções muito maiores. Então, eu prefiro ser uma pequena sócia de um grande negócio do que uma grande sócia de um pequeno negócio. Ganha mais dinheiro no teu trabalho ou nos teus investimentos? Porque o que acontece? O que eu enxergo? A pessoa, em algum momento, ela ganha um dinheirinho na bolsa. Uhum. Comprou uma Unipar, vai, antes da pandemia. Não, 2000, 7 anos atrás, né? Quando deu a arrancada. Aquela do que tentou fechar o capital naquele golpe maravilhoso que o cara que tentou dar, não conseguiu fechar o capital por causa do teu pai, graças a Deus, né? Na época, eu comprei, vendi com 20%, subiu 500% em 2 meses. Mas, bom, vamos voltar aos assuntos tristes. Os investidores, quando eles ganham um dinheirinho, eles já começam a botar em xeque a profissão deles. O que eu quero dizer com isso? O cara botou 2 milhões, virou 2 milhões e 800, o cara, meu Deus do céu, eu não preciso mais trabalhar. E eles confundem um pouco que o dinheiro se ganha com o trabalho, Uhum. não com o investimento. Eu queria que tu falasse um pouco sobre isso, porque isso confunde a cabeça de milhares de investimentos, Sim. de investidores. Porque, né, ontem teve aqui, inclusive, um cliente que falou, cara, na pandemia eu ganhei uma grana. Eu falei assim, bom, já tava quase mandando meus clientes para PQP. E aí comecei a me ferrar. É. E aí tive que ir lá puxar o saco de todo mundo de novo. Então eu É. queria que tu falasse sobre isso, que eu acho que é uma coisa que já passou na cabeça de todo mundo que Sim. investe. Cara, é que assim, não existe renda passiva se você não tiver uma renda ativa. O próprio Barsi, quando começou, ele começou pequeno, obviamente, mas o cara mantinha 4 empregos. 2 deles era só pra ele conseguir investir. Ele tinha 4 filhos, tinha que pagar pensão, tinha que se sustentar. Sempre morou com a minha avó, então tirou ela do cortiço, comprou uma casa. Então, assim, ele não começou com milhões lá atrás, né? Ele começou com pouco, mas ele tinha 4 fontes de renda para ele conseguir equilibrar todos os pratos ao mesmo tempo. E o segredo foi fazer consistentemente a mesma coisa por 50 anos. Não existe nada além disso. É o compounding, é juro composto ao longo do tempo e reinvestindo dividendo e, obviamente, se atentar muito bem à qualidade das empresas que você coloca em carteira, o preço que você paga, né? Essas são coisas fundamentais. Então, já diria Leonardo da Vinci, né? O mais alto grau de sofisticação é a simplicidade, né? E muitas pessoas não estão preparadas para lidar justamente com essa simplicidade. Acham que ganhar dinheiro no mercado, você tem que ser um gênio matemático. Quando não é isso, você precisa ter muita inteligência emocional e fazer repetidamente a mesma coisa por um longo período de tempo. É simples, mas não é fácil. Você tem milhares de tentações que vão estar à sua volta, pessoas que vão te desestimular, falando, você acha que você vai virar o bar? Pô, centavos, é óbvio, você tem que começar de algum lugar. Você vai começar ganhando pouco. Mas, pô, esse centavo que você vai juntando com o aporte que você vai fazendo todos os meses, quando você vê, de repente, você já está ganhando 3 dígitos, depois 4 dígitos, 5 dígitos em dividendo. E a coisa vai crescendo exponencialmente. Mas não existe começo nos investimentos se você não tiver uma renda ativa. Então, o ideal é, obviamente, você ir evoluindo na sua carreira profissionalmente. Obviamente, você também precisa gastar menos do que você ganha e aportar o máximo que você puder pelo máximo de tempo que você conseguir. O segredo da bolsa é sobrevivência. Você precisa fazer tudo aquilo que vai aumentar a sua sobrevivência na bolsa. A questão não é você entrar no momento certo, sair no momento certo. Se você permanecer, você já vai estar muito melhor do que a grande maioria, do que a média. Deixa eu te fazer uma outra pergunta que vai em linha. É o seguinte, a maioria dos investidores, 95%, eles têm na cabeça uma nuvem de que os grandes investidores não perdem dinheiro, não erram. Né? Quando, na verdade, esse é um jogo de ganhar e perder, né? E eu sei que o Barsi, né, ele falou já alguns dos erros dele, foram
que virou pó. As ações viraram pó. Banco Nacional, né? Aham. Virou zero, né? Então, tipo, foram americanas na vida do Barsi, né? E é importante, nesse momento, tu ter algumas ações na carteira, não all-in, né? Uhum. Eu já fiz algumas vezes all-in. Eu sei que é um erro cruel e todas... Acho que 90% das vezes que eu fui all-in, eu me ferrei. E é uma coisa que é uma lição que eu aprendi, eu tento passar aqui para os meus clientes que são ultra high. Eu queria que tu falasse um pouco sobre a cultura do erro, né? Porque as pessoas acham que tu não perde dinheiro, que o Barsi não perde dinheiro, que a bolsa é só acerto, que é só ganho, que as ações só sobem, que as coisas não dão errado, que as coisas não mudam da noite pro dia. Né? E até a gente estava até falando com o Ike aqui, o Ike falou, não, o mercado de níquel estava negociando a 100, de repente colocaram alguma coisa, como é que foi? Mudou a tecnologia de fazer baterias, Mudou a tecnologia de fazer bateria, caiu 90% do níquel em um mês. Ou seja, todas aquelas minas, todos aqueles investimentos, trilhões de dólares, virou tudo pó, zero. Em um mês. E as coisas mudam e as pessoas e as tecnologias mudam e as pessoas elas não conseguem conviver. Nossa, eu perdi 20, 30, 50 ou 100%. No meu caso, eu caí na Americanas, eu caí no golpe. Né? Mas você tava Eu queria... grande, né? Tava, grande. Eu queria que tu falasse sobre os erros, sobre as pessoas conseguirem conviver com operações que dão erradas, encerrarem operações que dão erradas. E eu sei que, né, obviamente teu pai já levou alguns pós na vida, zero, né? E eu queria que tu falasse sobre isso, como que é conviver e como que as pessoas têm que aprender que esse é um jogo de ganhar e perder. Legal, você falou uma coisa legal, mas você sabe que o all-in não é o erro. O all-in é um sintoma. O erro é a ganância, a arrogância. Todo mundo que trabalha no mercado, principalmente quem vai ficando experiente, você fala, cara, não erro mais. Se acerta uma, acerta duas, acerta três, pô, a quarta eu vou dar all-in, óbvio. Eu já vim vestido de Superman, com capa e tudo. Então. Já vi. Pois é. Esse é o problema. O all-in é um sintoma. Então, de novo, você tem que se blindar de ter comportamentos que te tirem do jogo. A arrogância, o ego, é uma delas, né? E, cara, todo investimento, principalmente em bolsa em alta, né? Quando a bolsa tá em baixa, você fica muito mais humilde, né? Você vira conservador. Agora, lembra o que aconteceu lá em 2019? Cara, a narrativa que imperava é preço não importa. Compra qualquer coisa, a qualquer preço. Se a empresa for boa, só vai subir. Mas lógico, os caras começaram a falar de bolsa em 2016, que foi o fundo, a pior época da bolsa possível. Assim, pior não, a melhor para investir, né? Mas a pior para se falar de bolsa em termos de narrativa. E aí é fácil, né? Você pegar um histórico de 2016, 2019, você fala, bom, qualquer coisa que você tivesse comprar em 2016, de fato, as coisas estavam tão comprimidas que, de fato, ia subir. Então, você começa a ver algumas narrativas que começam a incomodar. Então, essa do preço não importa é uma delas, né? A qualidade dos ativos não importa, coisas do tipo. Então, esse é um erro muito comum que você deve se blindar de cometer, justamente porque ele te tira do jogo, né? A chance de te tirar do jogo é muito alta. Fiquei bem surpresa, inclusive, com aquele rapaz do Nordeste que colocou uma grana agora em Americana. 78 milhões. Cara, assim, é muito complicado, né? Porque isso começa a colocar no imaginário das pessoas algo do tipo, esse cara sabe alguma coisa que eu não sei. Não é possível. Se ele botou toda essa grana, cara, vou também. Vira uma aposta. A partir do momento que você começa a tratar o mercado como cassino, cara, a casa sempre vai vencer de você. Então, assim, você tem que se comportar. De novo, você consegue bater o mercado, sem dúvida nenhuma. Não é fácil, mas depende 80% do seu comportamento. 20% do seu conhecimento técnico. E por que você acha que Deixa eu só essa estratégia... fazer o gancho que eu não deixei ela falar. Você quer falar? Não, vai lá. Pode Fala falar. da GF. Explica o que é a GF para as pessoas, o que a tua empresa faz, como vocês trabalham, depois tu vai nessa daí. Cara, a GF é o nome da obra que meu pai escreveu na década de 70 para provar que ele não estava maluco, que esse negócio de dividendo e juro composto funcionava. E uma das grandes frustrações dele ao longo desse tempo foi não ter conseguido convencer muitas pessoas de que esse caminho que ele estava trilhando daria em alguma coisa. Aí ele escreveu o estudo, enfim, sem muita expectativa, fez um buzz ali na época, mas acabou ficando de lado. E aí, quando eu vim trabalhar em corretora, eu comecei com 17 anos a trabalhar em corretora, trabalhava na Elite, que era onde ele operava, eu era
eu era estagiária, depois virei analista, enfim. E eu falei, cara, esse trabalho ele é muito valioso para ficar aqui engavetado, né? E óbvio, eu trabalhava na corretora, eu sentia a demanda que vinha dos clientes para falar de ações, né? Enfim, é o que estava na moda na época. E a corretora na época falou para mim, todas as corretoras estão montando o canal, né? Você fala super bem, já fala com, né? Como analista, você já fala com jornalista, tal. Você não quer montar, né? Falar de bolsa aqui no canal da corretora? Eu falei, não, vou montar um para mim, né? Montar um para mim. E nisso, meio que os astros se alinharam. Eu já conheci o Fábio e o Felipe de mercado, enfim, de muitos anos, também colegas de mercado. E, cara, as coisas se alinharam e a gente falou, vamos fazer um curso, vamos fazer alguma coisa, vamos criar um canal, vamos ver o que dá. Não teve business plan, não teve patrocínio, não teve nada disso. Inclusive, quando eu pedi demissão da minha carreira de analista, meu pai ficou louco. Ele falou, você tá ficando maluca. Você tá louca. Você vai viver... Imagina, eu não consegui convencer as pessoas. Você acha que você vai conseguir convencer as pessoas falando na internet? Não sei o quê. Eu falei, pai, vambora. Vai dar certo, né? Porque eu fiquei 8 meses me dividindo entre analista e no canal lá no AGF. Na época era só um canal e a gente tinha um curso só, que era o Jeito Básico de Investir, que existe até hoje, tá indo pra turma 17 agora, no segundo semestre. E, assim, o negócio foi um sucesso. Eu falei, é isso, eu vou mergulhar de cabeça. Mergulhar de cabeça e me dediquei bastante, praticamente só a AGF, de 2019 até aqui. O que faz a Jeff? A gente começou com um braço educacional e hoje a gente é uma plataforma completa e um ecossistema de investimentos. Muito em breve também vamos começar a negociar lá na plataforma. Então, a gente tem, enfim, como eu disse, toda a parte educacional, que foi onde a gente começou. E na plataforma tem todo o ferramental, meta, tem todos os dados que você precisa saber para tomar suas decisões, né? Acompanhamento de carteira. Tem a gente tem a comunidade. Não tem carteira recomendada. A gente tem alguns filtros, algumas métricas que a gente ensina e o próprio cliente vai fazendo o filtro dele e vai selecionando. Então, a própria plataforma com inteligência artificial também falou, baseado na sua carteira, dá uma estudada nisso aqui e vê o que faz sentido para você. Então, a gente sempre foi muito entusiasta dessa coisa de ensinar a pescar e já não dar o peixe, sabe, pescado, assado, esse tipo de coisa. Porque, querendo ou não, o que você está fazendo quando você está comprando uma ação? Você está se tornando sócio de alguém. Cara, você não compra uma empresa na vida real, vamos falar de bolsa, mundo virtual, vida real. Você não se torna sócio de um negócio porque um amigo seu falou que é bom. A hora que você vai botar seu CPF lá, vai assinar, precisa ver se esse negócio é bom, quem são os clientes, para quem vende, coisas básicas. E as pessoas, quando vão para a bolsa, acham que não precisam fazer nada disso. Então, não é nada diferente do que você empreender na vida real. Então, a gente se vê como investidores e empreendedores. E é por isso que a gente não tem carteira recomendada. Porque a sua obrigação, na hora que você vai apertar o botão, é você ter autorresponsabilidade. Certo? Não é você copiar a minha carteira, não é porque eu tenho o Banco do Brasil que vai fazer sentido para você. Às vezes você não aguenta ter estatal, sabe? Toda vez que o Lula abre a boca, a ação cai, você morre do coração, tô rico, tô pobre, não suporta. Então, às vezes o que é bom para mim não se encaixa para sua realidade de vida, para suas condições de aporte, coisas do tipo. Então, a gente é bastante entusiasta em fazer as pessoas se dedicarem a saberem o que estão colocando na carteira. Porque autorresponsabilidade é uma coisa extremamente importante. Você que coloca a culpa nos outros. Escute bem aqui. A culpa é minha, eu coloco em quem eu quiser, né? Exatamente, a culpa é minha, eu boto quem eu quiser. Essa estratégia de investir com foco em dividendos, de reinvestir os dividendos, né, tal da bola de neve, é uma estratégia que ela, assim, a maioria dos autores escreve sobre ela, a gente vê, ela é uma estratégia comprovadamente bem sucedida. No entanto, as pessoas têm muita dificuldade em seguir essa estratégia. Por que você acha, qual que é o principal erro que as pessoas fazem para não conseguir construir uma carteira que seja uma bola de neve e que consiga, enfim, ter esse crescimento exponencial ao longo do tempo? Warren Buffett já deu a resposta, né? Ninguém quer ficar rico devagar. A gente ensina a ficar rico devagar. Há muitos anos. O Barsi ficou bilionário no início dos anos 2000, cara. O cara começou na década de 70. Quem quer ficar 30 anos investindo antes de ficar bilionário? Não quer, eu quero ficar amanhã. Né? Eu quero descobrir o melhor negócio do mundo e porrar. E é isso, e me aposentar e viver na praia, né?
Não é assim. Imagina se meu pai tivesse dado por satisfeito lá com... Já é bastante dinheiro, 500 milhões de reais. Não sei se ele estaria aqui hoje. Ele bateu quanto? 5 bi? Não, ainda não. Agora que o mercado tá voltando, vamos ver. Ainda não. É que a carteira é bem concentrada em Unipar, né? Acabou ficando uma carteira bem concentrada naturalmente. Ele não vende. Não. Nem se ele quisesse, né? Não dá pra vender, né? 20% da empresa. Vai vender pra quem? Destrói. Se for vender a mercado, destrói. Não vende. Não vende. E Não vende. Então, essa é a resposta. Ninguém quer ficar rico devagar. Quando, de novo, as coisas que valem a pena na vida são aquelas que você trabalha por elas. Então, pô, você construir família, você criar filho, você evoluir profissionalmente. Dá trabalho, né? Dá. E quando você vai investir, você acha que vai ser assim? Todo mundo vai virar o Barsi? Claro que não. Você tem que estar disposto a pagar o preço. O problema é, as pessoas querem chegar onde o Barsi chegou sem pagar o preço que ele pagou. E não é certo, né? E a estratégia de vocês, que vocês ensinam, enfim, que seu pai criou e executa, ela não é uma estratégia que aposta talvez demais na geografia do Brasil? Vocês não buscam, assim, lá fora... Porque aqui no Brasil a gente sabe que pode dar errado em algum momento, né? Sabe? Então, assim, essa super concentração em Brasil, ela não é alguma coisa que preocupa e que, assim, do ponto de vista de diversificação e de encontrar ali uma carteira que seja mais resiliente no tempo? Entendo o que você tá falando, mas você tem empresa? Pô, que aqui, Não, né? Você tem. Quantas empresas você tem na física? Ah, 6. 6. As pessoas falam que você é louco de ter só 6 empresas? Falam. Acho que tem que ter mais? Ou acho que é não. muito? Eu acho que é bastante já. Bastante, não é? É. Por que na bolsa ter 1, 2, 3, 5 boas empresas é loucura e na física ter mais de uma que é loucura? É a mesma coisa, cara. Você tá se tornando sócio de uma empresa, só que de proporções muito maiores. Então, eu prefiro ser uma pequena sócia de um grande negócio do que uma grande sócia de um pequeno negócio. Seu nível de risco já é diferente ao você investir em empresas na bolsa. As empresas que estão na bolsa, elas já se provaram, fazem preço, tem mercado. Principalmente os setores que a gente investe, pô, os caras ganham repasse de inflação, tem balanço com margem super confortável, grandes geradoras de caixa, né? Então, assim, obviamente que não vai todo mundo sair do setor produtivo e vir para a bolsa. Tem gente que ama empreender, tem gente que... Mas o Brasil precisa de engenheiro, de advogado, de médico, de outras profissões. Nem todo mundo quer empreender, ter uma empresa. Você pode fazer isso através da bolsa. Então, a gente gosta de ter boas empresas que pagam bons dividendos, que estão cotadas a bons preços. E por que Brasil? Você acha que o Benchimol teria dado certo montando uma XP lá fora? Cara, tem muita gente boa lá. A régua lá fora é muito mais alta. Aqui no Brasil, você está competindo com um cara que acha que vai ficar rico nas bets. A média é muito baixa. Pra você ser bem sucedido aqui, você precisa, sabe? Tem um cara que fica pouquinho a fazendo. mais. Tem um corte que tá rodando aí que o brasileiro tem um QI abaixo do macaco, né? A média. Não né? vi sobre isso, sério? É, Nossa, é 80 de QI. Então, aqui ainda A tem média. tudo por fazer. Você tem empresas fantásticas, com margens maravilhosas, abaixo de valor patrimonial. Então, assim, tem muita oportunidade aqui ainda, entende? Quais são as empresas que são maravilhosas, a preços baixos, abaixo do valor patrimonial que eu não sei? Pô, Banco do Brasil, por exemplo. Qual mais? 0,6 vezes o valor estatal. patrimonial. Tá 0,6 agora? puta, não vou lembrar de cabeça agora, mas tem vários. VMG tá abaixo de valor patrimonial. Vários. Sanepar deve estar ainda abaixo de valor patrimonial. Baitas empresas. O que mais? Ponto. Fala da tua carteira aí, pô. Ah, não sei se tem alguma coisa abaixo de valor patrimonial agora na minha carteira. Pô, eu tenho Mercado BB andou Seguridade, eu tenho Caixa. Eu tenho basicamente bancos, energia, seguro e saneamento. Qual seguro? Tenho Caixa e BB Seguridade. Tenho as duas. Uhum. Essa subiu bem, As né? duas, subiu bem.